Boa noite. Acho que eu falei muito hoje. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de meditação. Pois é, meu cabelo tá comprido. A minha cabeleireira, ela sempre fala, Jana, seu cabelo cresce. Eu falo, que bom, né? Mas ele cresce mesmo. Nem posso reclamar. Um beijo, Gui. Boa noite. Boa noite. Ah, é? Não sabia disso. Que bom. Sinal que meu organismo está bom, então fico feliz. Muito bom. Então, bem-vindos. Espero que bom, fico feliz. Espero que todos tenham iniciado a semana bem. Segunda-feira. Bem melhor do que cair, sem dúvida. Então, espero que a segunda-feira tenha sido boa, pra gente realmente iniciar a semana bem, né? Muito bom, perfeito. Obrigada, Paty, pelo feedback. E tem tudo a ver mesmo, né? Ressoa. Muito bem, então a gente tá na nossa... Iniciando aqui já a nossa meditação. A gente vai só fazer uma breve troca. Esse ciclo trouxe aqui para falar um pouquinho sobre relações, onde falei da uma das relações mais importantes que se tem, que é a relação com você mesma, né? E acho que é um trabalho necessário para que realmente você possa se vincular com outras pessoas de uma maneira muito consciente e muito saudável. Isso começa com a nossa relação conosco, tá? E hoje eu continuo falando um pouquinho sobre esse tema. E a pergunta que eu deixo aqui é: amor ou dependência? Pra gente refletir junto, tá? Quando a gente fala em amor, né, dá pra falar de tantas coisas, né, que adentram, né, que ressoam sobre esse amor. Mas uma relação, para mim, uma das né, mais importantes quando se fala em amor, é falar em liberdade e falar em reciprocidade. E aí é falar de uma relação sobre a construção, na verdade, de uma relação, sobre troca, sobre escolha, sobre escolher estar me relacionando, né, com essa pessoa e por aí vai. Então, para mim, quando eu estou numa relação muito saudável, eu pratico, eu vivencio liberdade, reciprocidade, troca, construção, escolha e por aí vai. E quando eu vivo uma dependência emocional,
Como que é isso? Para mim é quando a relação ela deixa de ser escolha, é quando deixa de ser um encontro e ela vira necessidade. É quando a minha felicidade passa a depender só do outro. O meu bem-estar passa a ser só depender, né? Passa só a depender do outro. E aí eu acabo vivenciando muitos medos. Medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha. E tem uma outra questão que entra aqui também, que, né, linka com o que eu falei ontem. Essa pessoa ela passa a se sentir inteira só na presença do outro, ou seja, ela não se sente inteira na ausência, né, dessa outra pessoa. Então ela precisa realmente da presença do outro para se sentir inteira. Então isso já condiz, né, já mostra uma dependência muito grande. E quando a gente fala em dependência emocional, muitas vezes a gente está falando aí de experiências de apegos inseguros. Então, experiências de abandono, experiências de rejeição, enfim, né? Experiências negativas aí. Então, como eu falei ontem, né, Jung, ele no olhar, além do processo de individuação que ele fala, numa relação de dependência, o oposto da individuação, individuação não é se tornar, não é ser individualista, tá? É você fazer esse encontro com si mesmo, tá? Então, numa relação de dependência, é quando eu projeto no outro aquilo que falta em mim. E essa projeção, ela cria uma ilusão de completude. Uma ilusão, né? Como o próprio nome diz, de completude. Porque eu preciso, para eu estar numa relação saudável, eu preciso me ver completa. Então, se ela cria essa ilusão de completude, nós deixamos de enxergar o outro como ele é. Eu enxergo o outro apenas naquilo que ele, né, ele me completa, ou naquilo que ele me nutre, enfim, tá? E aí é como se eu me tornasse refém dessa imagem, né, que eu crio, né? Então, perder aquilo é perder grande parte de mim, né? Perder algo que em algum momento aquilo, né, tava... É claro que o outro, ele entra num lugar de contribuição, ele entra num lugar, como eu falei, de troca, tudo, mas não de dependência, tá? O outro, ele nunca vai ser, ele não pode ser, né, uma muleta emocional, pelo contrário, porque o outro, ele pode te apoiar, ele pode te acolher, mas não é ele que vai suprir as suas carências, nunca. E se você coloca essa pessoa muitas vezes nesse lugar, muitas vezes vai gerar essa dependência, e muitas vezes também esse outro, ele provavelmente ele não vai conseguir lidar nesse lugar, né, com essa dependência, porque isso muitas vezes sufoca, pode criar uma série de tipos de relações aqui, mas essa carga que essa dependência coloca no outro, ela é muito grande. Muitas vezes essa pessoa ela não dá conta, tá? Então acaba sendo ruim para ambas, né? Para ambas as partes. Então nunca é bom. Então o caminho do amor consciente é reconhecer que o outro, ele é um companheiro na sua jornada, alguém que soma, alguém que vai caminhar ao seu lado, mas não vai suprir as suas carências. Então quem tem que lidar com as suas carências é você, né? Somos nós. E não achar que o outro precise, né, ou tenha
que suprir algo. Então, não é por aí. Então, a gente precisa entender como é que estão, né? E essas relações, gente, eu não tô falando só de relações amorosas, tá? Às vezes, essas relações de dependência emocional, elas adentram também outras esferas, tá? Às vezes, de pais para filhos, de filhos para os pais, tá? Então, ela pode ressoar, né? Aparecer em outras relações que não sejam só as relações, né? Assim, amorosas, né? Casal. Quais são os sinais de que eu estou próximo ou já vivendo, né? Também, amizades também, tá? Próximo, né, de uma dependência aí. Então, uma ansiedade quando o outro não responde, quando o outro não tá perto, eu começo a entrar já, entre aspas, né, em sofrimento, tá bom? Então, começa a perceber aí como é que você tem ficado, né, longe das suas relações, tá? Ciúmes, né, ciúmes também é uma das questões, ciúmes excessivo, né? O ciúmes muito controlado, muito consciente, ainda passa, né, numa medida menor, mas o medo do abandono, a necessidade como é que eu vou dizer, a necessidade do outro sempre acima das suas. Então você nunca olha para você sempre está olhando, né, para o outro. E aquele sentimento, né, de vazio quando você tá só, então gera essa ansiedade de querer estar muito, né, próximo do outro, cria até aquela angústia, né, quando é de pais para filho, às vezes uma angústia muito forte quando a pessoa sai, enfim, não é fácil, tá? As relações precisam sempre entrar numa esfera de escolha e não de necessidade, tá? Estar porque eu quero e não porque eu não sei viver sem, tá? Reconhecimento da sua individualidade, respeitar os limites, as diferenças, os espaços, né? E lidar mesmo o amor como liberdade, né? Porque se é uma escolha, a liberdade está na mão de cada um, de escolher estar ali, ficar ali, né? Vivenciar aquilo, né? Construir aquilo com a outra pessoa. Então, ela é livre realmente para escolher isso, tá? E quanto mais livres somos, principalmente para ser como nós somos, mais verdadeiro é o vínculo. Se eu fico numa angústia de ser quem aquela pessoa, quem eu acho que aquela pessoa quer que eu seja, eu estou muito distante do meu eu, né, do meu eu verdadeiro. E eu estou numa angústia de fazer, de novo, né, tá muito nessa necessidade de ser aquilo que o outro precisa, suprir a necessidade do outro e não as minhas. Então, tudo isso já é um alerta aí, tá? Alguém me perguntou aqui, né, como que lida. Tem que ser no processo terapêutico mesmo, porque a pessoa, a gente precisa ver, né, qual é o padrão dessa pessoa e criar estratégias realmente para que ela... É um trabalho muito de amor próprio, de ela conseguir começar a ver, né, ela como inteira, onde está essa carência dela. Então, é lidar um pouco com o que aconteceu ali atrás também. E enfim, né, é um processo mesmo que vai ser olhado, cuidado, né, e de alguma forma ressignificado, né? Tá bom? Então, hoje vamos meditar um pouquinho para essas relações que eu tenho. E para que a gente olhe. Eu não gosto de ninguém grudento, eu também não. Mas é isso, tem pessoas que
Agora precisa ver também o grudento, porque tem pessoas que não têm uma dependência, mas o grudento às vezes é aquela pessoa que o Zé fala muito sobre esses canais. Tem gente que é muito tato, né? Então precisa ter um pouco do pegar, né? Mas aí, enfim, tem uma série de outras questões aqui, tá bom? Mas de fato, acho que por isso que eu falo, às vezes é pesado. A outra pessoa, ela também não dá conta de ficar numa relação dessa, tá bom? Mas vamos meditar. Então aí a gente continua esse bate-papo aqui. E eu sou uma pessoa que um dos meus canais mais fortes então eu tô sempre, às vezes eu tenho que me conter, porque eu sou a pessoa que normalmente tô no abraço, tô pegando na mão, mas eu já melhorei muito. Mas porque eu também não gosto, então acho que isso me ajudou muito a melhorar, tá bom? Mas vamos lá. Sente de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse suas mãos sobre as pernas, traga sua presença, inspire profundo e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abre os olhos da alma, volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire, relaxe qualquer tensão no seu corpo, vá serenando os seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Então sinta o ar entrando e saindo. Respirando profundo no seu tempo e no seu ritmo. E meu convite é que você
Coloque atenção no seu coração. E é nessa conexão, você se pergunte: como me sinto quando estou distante de quem eu amo? E apenas perceba, sem julgamento, se é um lugar de ansiedade, saudade, vazio, ou se é um outro lugar de calma, confiança. Observe. Inspire, acolhendo o que vem, e expire lentamente. Então imagine, visualize e sinta que em uma de suas mãos você segura o amor verdadeiro. Esse amor é leve, luminoso, o amor traz muita paz, liberdade. E na outra mão você segura a dependência. Ela é pesada, gera medo, ciúmes, insegurança. E perceba, observe as duas mãos. Quais as relações que estão em uma mão e quais as relações estão em outra mão. E vai sentindo o peso de cada uma. Respire, não julgue, só acolha. Agora imagine, visualize e sinta pessoas que você mantém uma relação saudável do seu lado. Você e cada uma delas com raízes firmes no próprio chão. Mas vocês conectadas a um laço de luz bem suave. E perceba que esse laço, ele não prende, ele apenas une. Perceba que cada um é inteiro em si. E sinta então a leveza de estar, escolher estar ao lado dessas pessoas. Respire.
e mentalmente afirme, integrando no seu coração: eu sou inteira, mesmo quando estou só. Escolho amar e não depender. O meu valor não depende do olhar do outro. O amor verdadeiro é liberdade. Então, por um instante, meu convite é que você se olhe as suas relações, e bem devagar, no seu tempo e no seu ritmo, vai fortalecendo o seu lugar, o lugar de cada uma dessas pessoas na qual você se relaciona. E no seu lugar você possa refletir: o que posso começar a me oferecer a partir de hoje? O que preciso olhar a partir de hoje para equilibrar as minhas relações? Respire profundo. Integre tudo que foi útil e bom em seu coração. E ainda na conexão com seu coração, agradeça pelo dia de hoje. Agradeça pelas suas relações. Lembrando que amar é presença, não é ausência de si. Amar é encontro e não prisão. Esses laços não prendem, mas unem por escolha. Traga consciência para sua respiração. Traga consciência para o seu corpo. Bem devagar, vá voltando para o aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente vai abrindo os olhos. Gratidão. Namaskar. Gratidão, eu é que agradeço. Obrigada. Toda vez que eu trago eu penso em trazer algum conteúdo, eu sempre tento pensar de que forma contribuir, que forma trazer alguma reflexão que possa fazer diferença. Claro que para cada um vai tocar onde é possível tocar, mas é sobre isso. Eu acho que
ser humano ele precisa, né, de relações, mas a gente precisa de relações saudáveis. E isso tem que começar, né, a partir de nós. Então relações tem que ter espaço para tudo isso, principalmente para essa presença, a presença de você e não só do outro, tá bom? Então vamos construir relações saudáveis, tá bom? Beijo no coração, até amanhã, estamos aqui para continuar a nossa relação, a nossa troca, tá bom? Eu escolho estar aqui trocando com vocês. Obrigada, muito bom, boa noite, até amanhã.